Então, bom dia. Vamos checar então nosso centro. Checa se o seu centro energético tá no seu corpo físico. Traz o seu centro para o seu corpo físico. E agora faz o seu cordão de aterramento, que vai do seu centro até o centro da Terra, o centro de Gaia. E quando eu disser três, cada uma fala a cor do seu cordão. Um, dois, três. Marrom. Amarelo. E agora, cada uma pode fazer a sua bolha de espaço pessoal com o clicker. E eu vou criar, então, um cubo dourado ao redor desse Zoom, dessa sala. É o nosso espaço de trabalho da educação arcana. Alguém tem alguma necessidade, alguma coisa que quer trazer para o espaço hoje? Não, eu só queria começar com a logística que eu falei, eu tenho que Ah, sair sim. até 12:10. Uhum, Eu quero fazer o trabalho de escriba e anotar as distinções e as observações. E dá ótimo. para ativar aquela ferramenta de inteligência artificial, acho que a Amanda trouxe da outra vez, não sei como funcionou. É um botão que a gente clica aí no próprio Zoom e a Compensio, Ah, esse, tá. já está Mais, ativado. mais alguma logística? Ah, eu vou deixar registrado aqui, mas provavelmente eu vou ter que trazer no grupo. O Israel pediu para eu vincular outro e-mail para a conta e talvez a gente precise criar um novo canal. Então, Uhum, antes de subir esse novo vídeo, esse que a gente está gravando hoje, eu peço para esperar para ver se vai para o canal velho, se eu vou conseguir trocar a propriedade ou se tem que esperar para ir para o canal novo. uhum. Das missões da semana passada, tem mais alguma coisa que estava em aberto? Acho que não, né? Uma Eu pergunta. quero expressar que ficou com isso, o artigo que eu disse que eu ia escrever, mas eu quero clarear que eu tenho vontade de escrever esse artigo, mas que eu não quero ter uma deadline. E não tô comprometida tipo, não tô com pressa pra fazer isso. Então, acho que o que eu quis expressar na semana passada é que eu tenho vontade de escrever sobre isso, mas quando isso sair de mim, e pode ser que demore meses, como pode ser que hoje à noite saia, e eu vou respeitar que vai sair no momento que sair. Ok. Tinha uma pergunta, né? Que Eu tinha tô ficado tentando, para. tô voltando aqui para ver se eu acho a pergunta. Gente, eu lembro que o Israel mandou já completar emoções incompletas para a sua criança. Era isso. Eu Era acho aí. que era um exercício que ele queria fazer, né, com a gente, Ah, verdade. mas ele não tá aqui. Tinha proposto isso para esse encontro. Uhum. Bom, então eu proponho para a gente deixar isso para o próximo e vamos ver o que surge aqui hoje. Eu Alguém tem tenho alguma. vontade de trazer uma coisa. Bom, Ótimo. Então, E que eu acho que eu senti desde que a gente entrou aqui, na verdade, desde antes dessa reunião começar, que o campo tá muito sobre, sobre o casal. E desde antes já há dias eu pensei, nossa, hoje eu quero trazer isso, porque eu sinto que nos últimos encontros a gente falou muito tipo assim, eu como mãe, eu como educadora, e eu tenho muita vontade de explorar a relação dentro de pais a relação dos pais em relação à responsabilidade da criança. Então, eu vou trazer aqui uma situação que eu vivi essa semana e que é mais ou menos sobre essa relação que eu queria ouvir e explorar. Então, eu tenho me questionado.
eu tenho percebido que pra mim é muito fácil perceber a responsabilidade quando é eu e outro adulto. Então, tipo assim, sei lá, numa conversa eu e a Camille, pra mim fica claro o que é meu e o que é dela, porque somos adultos capazes de tomar responsabilidade radical por si. Mas quando tem uma criança, eu fico confusa de quem é a responsabilidade. Então, eu comecei a explorar também o que é responsabilidade. E uma distinção que eu cheguei é que a responsabilidade não é uma coisa, que se divide. É como se fosse um sentimento. Tipo assim, eu tenho responsabilidade 100%. É uma forma de ver, de navegar a vida através da responsabilidade. Então, isso já foi uma distinção que me ajudou um pouco a caminhar nisso, entendendo que não é como, tipo, eu tomo 50% da responsabilidade e ele 50%. Mas eu vivi uma situação semana passada que eu queria trazer que me ativou e eu quero ver de outra forma. Então, eu tive esse momento onde a gente estava num evento eu disse que queria ir embora e ele foi lá pegar uns negócios para ir embora. Ele simplesmente pegou as coisas dele, entrou no carro e falou, tipo, tá, você falou que ia embora, vamos embora. Entrou no carro e ficou no carro. Isso acontece muito quando a gente tá saindo de casa, ele, tipo, ok, ele vai pro carro. E eu fico arrumando as mochilas, botando o sapato na criança, lidando com a birra da criança, que não sei o que. Então, processo, assim, que eu tenho que fazer até chegar lá. E ele tá lá no carro. E semana passada o que aconteceu é que ele ficou no carro assistindo YouTube. Fiquei furiosa. Eu fui pro carro com uma caixa cheia de coisa, botei no carro e falei, tipo, sei lá, drama abaixo. Falei assim, é fácil ir embora assim, né? E ele pegou e falou pra mim, se você precisa de ajuda, fala, pede. Fiquei furiosa, porque eu vi que ele tava usando algo que eu tô ensinando pra ele, de tipo, precisa de algo, pede. Mas nesse momento eu fiquei assim, essa dúvida. Quando a responsabilidade é dele também, eu tenho que pedir, tipo, eu tenho que pedir pra observar a necessidade de tomar a responsabilidade pela sua criança? Mas eu vi que eu entrei num lugar de vitimização, que eu não quero, tipo, por mais que ele esteja não tomando a responsabilidade do que é dele, eu ficar apontando isso é drama baixo, é eu, tipo, ficar me vitimizando. Então, eu acho que é esse lugar, assim, de entender como lidar quando ou, primeiro, acho que primeira pergunta, primeiro área de exploração é como se relacionar com a responsabilidade da criança. Quando Sobre a é criança. algo é dividido, como é essa divisão? Qual é a distinção? Acho que eu preciso de distinções nisso. E o outro ponto é, quando o outro adulto não toma a responsabilidade dele, quais são as possibilidades para eu agir que não seja baixo drama? É isso. Eu tenho dúvida de como responder a primeira pergunta, porque eu lembro, eu não sei se foi no Lab ou foi no ETB, que veio a frase, assim, que não existe nós em responsabilidade. Uhum. Eu lembro disso. E, e eu também tenho dúvida porque a criança não é só uma coisa pela qual eu tenho responsabilidade, sabe? Eu como mãe, assim. Então, é como navegar isso, qual é a distinção sobre isso? Então, eu quero deixar essa pergunta. E a segunda, que para mim eu tenho clareza do que te dizer, um pouco mais de clareza, que é sobre. Não é sobre a coisa que é dita, tipo, o que você fala para ele, ou pedir, é tipo, não se identificar no drama. Porque para mim é isso, essa é a diferença. É você falar com a tua clareza, sem você ser agressora, sem você ser vítima e sem você ser salvadora. É trazer a mensagem sem a emoção. Essa é a diferença. Porque não é só sobre o que é comunicado. Para mim, não é nem a forma, é a energia com o que você está comunicando a tua necessidade ou a tua clareza. É o propósito, né? É, É o propósito que tá por trás. Uhum. Quando essa frase chegou para mim também, não existe nós em responsabilidade, sei lá, talvez no meu corpo intelectual entendeu, mas eu também fiquei com isso e para mim o grande lugar de confrontar isso é
exatamente nesse exemplo, né? Nessa responsabilidade sobre as crianças. Eu também não tenho uma resposta pronta para isso, também estou observando. E o que eu observei aqui foi que eu trazer isso de que a responsabilidade pelos meus filhos é minha, sem esperar. Porque o que eu entendi dessa frase é que não tem como eu fazer alguém ter uma responsabilidade se a própria pessoa não achar que ela tem. Então, assim, não tem como eu falar Uhum. para alguém, isso aqui é sua responsabilidade. Isso é o que eu estou entendendo é que a responsabilidade é algo que parte da pessoa. Eu lembro no ETB, acho que a Vera deu esse exemplo. De quem é a responsabilidade pelo desmatamento da Amazônia? É nossa, é de todo mundo. Mas, sei lá, uma pessoa que, meu vizinho, que acha que ele não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, não tem como eu enfiar essa responsabilidade nele e trazer essa responsabilidade para ele. Então, é como se eu tivesse dado um passo atrás, assim, e isso me fez perceber que, em muitos momentos, eu não assumia a responsabilidade radical pelos meus filhos, porque eu estava esperando alguém assumir a responsabilidade comigo. Estava esperando algum tipo de divisão, que eu ainda tinha essa ideia de que, principalmente em relação aos filhos, a responsabilidade ela é dividida. E isso tem me ajudado a sair desses dramas, principalmente em relação a me ver como vítima da maternidade. Tenho muitas coisas para fazer e me sinto sobrecarregada e me colocar nesse lugar de vítima como se os meus filhos fossem um peso. Por outro lado, é um desafio, assim, né? O que eu estou percebendo é que precisa de muita conversa de negociação mesmo e de ouvir qual é a visão do outro sobre qual é a sua responsabilidade. O que é responsabilidade para você? Como você percebe a sua responsabilidade? Numa situação como essa, talvez, né? Que a Fabi trouxe. Trazer isso para essa conversa, né? Quando a gente precisa sair, o que você entende que é sua responsabilidade para a gente sair? Porque eu percebo isso. Eu percebo que tem isso, isso e isso. Não sei. Parece, eu quero usar o teu exemplo, Jéssica, que você trouxe um exemplo que eu consegui fazer um paralelo, assim. Tá, Aham, eu estou preocupado com a Amazônia, e a responsabilidade é minha, mas o meu vizinho está, tipo, nem aí, né? É minha responsabilidade, mas é muito tênue, parece que nesse assunto que a gente toca sobre as crianças, de a gente usar a história da responsabilidade como uma falácia para ser, tipo, tudo minha responsabilidade. Então, se o meu vizinho não se importa com a Amazônia e eu me importo, além de eu fazer a minha parte, o que que eu posso fazer para sensibilizar ele, ou para levar clareza até ele, ou para fazer algo com que as pessoas vejam o que está acontecendo? É tipo, se eu sou responsável pela Amazônia e eu percebo que eu sozinha não vou salvar a Amazônia, que eu, como responsável pela Amazônia, posso fazer? Eu vou criar um programa, eu vou fazer palestras, eu vou falar com o meu vizinho, vou tipo bater na porta dele e falar: "Olá, vizinho". Então, quais as coisas aham, que eu, como responsável pela Amazônia, posso fazer? E aí, trazendo para esse contexto da criança, para não ser tudo, então só eu sou responsável, eu tô vendo que eu sou responsável. E tem outra pessoa ou outras pessoas, porque às vezes não é nem só sobre o companheiro, é sobre os outros cuidadores, é sobre a escola, é sobre os tios, é sobre os avós. Como que você cria, tipo, eu sendo a responsável, a guardiã dessa criança, como que você cria o contexto para que isso, sabe, não seja só você sozinha? Para que não aham. use a responsabilidade como, tipo, eu carregar a responsabilidade pela criança sozinha. Uhum. Eu, Pode falar, Amanda. primeiro que eu acho que se confundem muitas coisas aqui, porque não necessariamente
talvez a necessidade seja de dividir a responsabilidade, mas uma necessidade de apoio, de partilha, de comprometimento, de colaboração, né? De parceria mesmo na educação dos filhos, assim. Então, não necessariamente o ponto é a minha responsabilidade, a sua responsabilidade, mas um desejo de que você divida isso comigo em parceria mesmo, em papel, né? Papel de mãe, papel de pai, faça esse apoio. Mas eu gostaria de trazer, assim, o meu relato pessoal, porque é o que eu tô pensando, é o que tá vindo aqui para mim. Eu sou uma mulher divorciada, eu tenho duas filhas. E como uma mulher divorciada, eu briguei muito para poder ter essa parceria e eu não tive, assim, não tive. A partir do momento que o pai das minhas filhas foi se afastando do ambiente doméstico, ele foi também se afastando das possibilidades de parceria, de colaboração comigo na criação das meninas, a ponto de hoje ele morar fora do país, assim. Então eu assumo 100% da responsabilidade sem colaboração, ou pouquíssima colaboração. E eu lembro que o sentimento de injustiça não, mas a percepção de injustiça, ela me rodeava muito. Não necessariamente é porque eu precisava do apoio ou porque eu estava sobrecarregada, é porque aquilo era muito injusto, sabe? Como eu podia dar conta de tantas coisas, ter tantas obrigações e ele tá lá com a vida dele sem ser incomodado, assistindo o vídeo do YouTube, né? Como foi falado aqui. E aí, quando eu comecei a perceber também a mistura das minhas próprias emoções, das minhas próprias dores infantis, de não ter tido um pai presente, um pai que foi também, sabe, um companheiro da minha mãe na minha criação, coisas que eram muito mais sobre minhas emoções, minhas vivências, minhas coisas, e essa percepção de injustiça, e eu fui dando conta disso. Eu fiz uma escolha pessoal que foi assim: olha, quer saber? Eu sou mãe delas, eu não vou abrir mão do meu papel, eu vou assumir isso aqui, assim, com toda a minha entrega, com toda a minha capacidade, eu vou fazer o melhor que eu conseguir fazer nas condições que eu tenho. E se um dia ele quiser participar, as portas estão completamente abertas, eu nunca vou agir evitando também, né, que ele tenha a entrada dele aqui. E a partir dessa minha decisão, tudo se tornou tão mais leve, assim, porque aí eu fui criando outras redes de apoio, outras possibilidades. E hoje ele tá se aproximando de novo, sabe? Então hoje ele até mandou uma mensagem falando: Ah, eu vi que a Malu vai fazer uma prova de seleção em tal escola, mas eu achei que essa escola não era pra ela. A gente pode conversar? Eu falei: opa, tipo, não é que a pessoa agora tá vindo de volta participar, assim, mora lá no outro país, entende? Mas tá aqui. E aí eu vi a minha capacidade de falar: sim, a gente pode conversar, né? O seu espaço tá aqui pra você. Então, eu não tô ocupando, sabe? Não é a responsabilidade dele que eu tô pegando pra mim. Aquele espaço dele ali tá ali, sem ser preenchido. Eu tô fazendo o que a vida me pede pra fazer. E eu tô me confundindo aqui, porque eu ainda tô elaborando isso, mas de alguma forma, o que eu quero trazer a partir do momento que eu parei com essa ideia de injustiça e que a gente tinha que dividir aquilo 50% e que não era certo, sabe? Certo e errado. Certo, eu fazer tudo que eu tinha que fazer e ele não fazer nada, as coisas ficaram bem mais leves e eu vi várias outras possibilidades que eu não estava vendo para viver da forma como eu vivo hoje, assim. Então, eu quis contribuir dessa forma porque eu acho que é uma reflexão legal. O que me vem aqui é que, a partir da fala da Amanda, me veio uma clareza de fazer essa distinção, né? Quando eu percebo que o outro não. Eu suponho que o outro tem uma responsabilidade que ele não está assumindo, o que que isso gera em mim, né? Que emoções que isso gera em mim? E essa raiva vem da onde? E fazer, provavelmente, tem processos de cura emocional aí para serem feitos para chegar nesse lugar de. Porque a sua fala me trouxe algo assim. A responsabilidade, ela. O que eu tenho experimentado é que a responsabilidade radical, ela é muito libertadora e ela traz muita potência, porque ela traz capacidade de ação, né? Ela traz capacidade de conexão com aquilo, nesse caso com a criança. E então, o que que pega para mim? Porque se eu tô aqui assumindo a minha responsabilidade pelos meus filhos, e eu suponho que em determinado momento meu companheiro não está fazendo isso, quem que, nesse caso, né, quem que está perdendo nisso? Quem que não está
é, ele não acessar a responsabilidade radical pelos filhos, em tese, pelo que eu estou entendendo, é ele que está perdendo com isso, né? De não, Exato. pelo menos, né, principalmente nesse exemplo que você trouxe, né? Você está aí cuidando delas, está vivendo a vida com elas e o espaço, essa Sim. imagem foi muito boa, eu acho, desse espaço de responsabilidade. Existe o meu espaço como mãe e existe um outro espaço, que é, né, nesse caso do pai, e cada um tem o seu espaço de responsabilidade. O que que me dói quando eu vejo que o outro não está no espaço dele? Uhum. E talvez tenha alguma coisa aí de salvadora também, né? De querer colocar o outro no espaço de responsabilidade dele para salvar ele de alguma coisa. Mas a fala da Camille também me traz, assim, que realmente é um tema fácil de confundir, assim, de misturar com várias coisas, né? Inclusive culturais, né? Porque é uma fala que pode, é tênue mesmo, pode ir para esse lugar, não. Então, a mãe faz tudo mesmo, a responsabilidade é dela mesmo, dá conta de tudo, dá conta dos filhos, e assume a responsabilidade 100% pelos filhos, pela casa, né? E, e a proposta é que a gente está caminhando para um novo lugar, né? Criando uma nova cultura. Então, é um tema de experimento aqui para mim também. E o que eu vejo que funciona é, primeiro, isso tem a ver com isso, né, que a Amanda trouxe, de eu estar no meu lugar, assumindo a minha responsabilidade e percebendo as minhas emoções e como eu engancho em determinadas situações, e conversar. E aí, isso também, né? Eu tenho percebido isso muito recente, que muito da raiva que eu sinto do meu companheiro, em muitos momentos tem a ver com isso, de tipo, eu achar que ele tinha que estar fazendo uma coisa que ele não está fazendo. Nessa semana eu comecei a aprofundar isso e perceber que, na verdade, o que eu quero profundamente é não fazer uma coisa sozinha. Eu quero companhia, eu quero essa parceria. E aí, em vez de ficar com raiva dele porque ele não está fazendo, eu comecei a trazer isso para ele. Putz, eu queria fazer isso com você. Você Uhum. pode fazer isso comigo? E aí muda totalmente, porque em vez de vir uma raiva, vem vem um sentimento, né? Ó, eu, sei lá, tô triste, nem é raiva daí. Tô triste porque eu gostaria de fazer isso com você. Não quero fazer isso sozinha, não quero fazer, não quero vestir as Uhum. crianças sozinha, arrumar tudo, arrumar a mochila sozinha, fazer tudo sozinha enquanto você tá, né? Aqui eu tô só usando agora o exemplo da Fabi, enquanto você tá no carro. Eu gostaria de fazer isso com você. E o que eu tô percebendo é que quando eu faço isso, porque no meu caso, né, qual que é a minha necessidade que eu percebo? Porque quando a gente faz isso junto é muito mais divertido e sai até de um lugar de logística, de só ficar uma lista, então agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, uma lista de coisas que tem que fazer para sair de casa. Mas vira uma diversão se a gente está fazendo juntos e aí a gente está nessa parceria. Então, isso que eu tenho observado aqui. É, Uhum. aprofundar o que eu quero mesmo. E na semana passada eu recebi uma proposta, né, de fazer esse experimento, de me fazer essa pergunta. Quando eu sinto algo, principalmente raiva no meu caso, é, o que que eu não estou cuidando que o meu gremlin está cuidando para mim, quando eu não cuido? Que daí o que eu estou entendendo é que quando eu não cuido de algo que é importante para mim, nesse caso, por exemplo, ter a Uhum. companhia dele para fazer determinada coisa, se eu não falo isso, eu abro um espaço. E esse espaço é preenchido pelas minhas emoções, pela raiva, pelo sentimento de injustiça, e aí vira uma bagunça toda. Se eu cuido dessa necessidade primeira que vem, nossa, eu quero fazer isso com você. Aí é outra experiência, assim. Eu, Uhum. eu, O que eu vejo é que às vezes essa necessidade não é, pra mim, não é clara imediatamente. É tipo, vem aquela Sim. raiva, isso é o que eu observo, assim, nele, mas agora você falando, percebendo que eu também faço isso. Que é tipo, Aham. tenho raiva, e o propósito por trás disso é eu quero estar junto.
Mas aí, a minha ação, usando a raiva inconsciente, é: eu quero estar junto, então eu vou destruir você e vou me afastar. Eu Uhum, acabei de ter uma sessão inteirinha como adolescente exatamente sobre isso. Tipo, quando a gente quer chegar num destino e pega a via oposta ao destino, sabe? O contrário, assim, a gente vai pro ponto mais afastado do destino onde a gente quer chegar, nessas Uhum, incoerências, assim. No uhum, caso aqui era carência, eu queria contato, quero mais, tá mais perto, quero que me ame mais, quero que me ligue mais. E aí faz bico, pirraça, cruza os braços, que faz com que o parceiro, tipo, queira se afastar ou não tem espaço. uhum, Então, isso é muito interessante, assim, como que às vezes a gente quer chegar num lugar buscando o oposto, né? E depois reclama, uhum. Eu, uhum. e eu, e faz eu de não tinha vítima. clareza também, Fabi. Eu não tinha clareza. Eu comecei a ter clareza porque eu comecei a me fazer essa pergunta. Tipo, o que que eu não tô cuidando? E eu Qual quero trazer. necessidade minha que eu não tô cuidando e que daí tá gerando isso? E aí eu consegui chegar nesse lugar. Ah, na verdade, eu quero fazer junto, eu quero que é isso, eu quero essa parceria. Beleza, nem é sobre responsabilidade. O que que você acha que é a responsabilidade sua? Eu tô aqui com a minha responsabilidade, mas eu quero fazer isso junto. Você topa vir junto comigo? Uhum, Eu quero trazer um ponto, porque primeiro que eu tô sentindo medo de estar nesse espaço, porque parece que nenhuma de nós tem uma resposta ou uma clareza, e eu sinto alegria de estar nesse espaço, porque parece que tem muito mais possibilidade, sabe? Do tipo, o que que é que a gente vai descobrir? E também me veio agora, tipo, na fala, que primeiro que se desidentificar do drama não significa não sentir coisas. Porque eu tenho uhum, a sensação que a raiva que a gente sente tem muito. Tem tesouros. Tipo, porra, eu tô sentindo raiva porque o meu parceiro não está fazendo algo. Então, como uhum, se desidentificar do drama e acessar a informação que tem na raiva, ou no medo, ou na tristeza, ou o que quer que seja. Então, essa é uma coisa. E a outra coisa é que eu sinto que a gente tá falando da perspectiva de, principalmente aqui, né? Que a gente tá, tipo, somos mães. E colocando na perspectiva da nossa necessidade com relação ao cuidado da criança. Mas como é se a gente virar a ótica e olhasse a partir do ponto da necessidade da criança? Quando ela vê, tipo, só a mãe atendendo, ou quando ela vê que tem duas pessoas em cena, ou quando ela vê que tem mais pessoas em cena, tipo, o que que é que a criança quer? Não só sobre logística, né? Porque aqui eu vi que a gente entrou num ponto de tipo, ah, eu fico arrumando a lancheira e o meu marido vai lá pro carro e fica lá assistindo vídeo do YouTube. Como é da ótica da criança? Tipo, qual é a necessidade da criança? E como uhum, seria ouvir a criança, sabe? E checar com ela. Porque a minha sensação é que energeticamente tem muitas coisas acontecendo na dinâmica do casal quando a criança tá sendo atendida, ou quando ela é objeto de, tipo, a responsabilidade dos pais é ela. Como é a gente inverter a ótica e olhar para os pais e checar o que que a criança vê, sabe? Ou precisa. O que que a criança precisa? Porque a gente falou muito do que nós, mães, precisamos. Ou, ah, eu quero só estar acompanhado, ou eu queria ajuda. E a criança, tipo, o que será que ela precisa? Porque parece que aí é, tipo, a coisa, sabe? uhum. Eu vejo que, tipo, a criança, ela traz codificado algo que a gente precisa, que a gente, como adulto maduro, tem que ter o trabalho de pensar sobre esse sentir. Vou dar um exemplo. Tipo, na hora de dormir, os meus filhos só querem dormir comigo. Na verdade, a minha filha de 2 anos, ela quer fazer tudo comigo. Ela não deixa o pai dela nem trocar a fralda. E pra mim é muito claro que ela só se sente segura. A única pessoa que tem disponibilidade emocional e que tá no time dela sou eu. Só que se eu perguntar pra ela, ela não vai me dizer, mamãe, eu quero você porque só você tem disponibilidade emocional comigo. Tipo, se eu perguntar, ela só vai dizer que ela quer eu. E isso é algo que a gente tá descobrindo. Tipo, ontem meu companheiro finalmente percebeu isso. Tipo, ele falou assim, tipo, cara, eu tenho medo de me separar porque ela só quer você. E agora eu tô vendo por quê. E se eu me separar, eu não vou mais. Eu vou cortar contato com ela, porque hoje ele tem contato físico e ele vê que se ele não estiver aqui, ela não vai querer ele. E ele parou de me culpar, porque antes ele me culpava, no sentido de tipo, ah, ela só quer você porque você é a mãe dela, ela só quer você porque você faz tudo o que ela quer. E, então, enfim, é isso, tipo, sei lá, eu não sinto que os meus filhos vão me
me trazer verbalmente com essa clareza que um adulto é capaz de ter. Uhum, Fabi, sim, e a possibilidade é a exploração do tipo, como você escuta a necessidade da criança além do verbal. por Uhum, trás, né? Que você foi muito no ponto, sabe? E você tem clareza de qual é a necessidade dela. Tipo, ela uhum, se conecta com você porque você tem disponibilidade. Mas se você checar, passar o teu scanner na tua filha, será que ela também, não sei, né? Aí é uma exploração. Quais são as outras coisas que ela pode estar querendo? Será que ela não uhum, quer contato e conexão com a outra figura? Tipo, sabe? E além do que está sendo dito. Porque é meio que. Eu acho que um dos papéis da responsabilidade, de ser responsável por uma criança, é tipo ser guardião, sabe? E como o guardião tem essa coisa que é mais. É menos logística, do tipo, ser responsável é manter limpo, é dar banho, é levar para escola, é dar comida. É tipo, ser guardião é maior. Então, é checar a necessidade, sabe, da criança e ir mais a Uhum, Ai, aí fundo. tem uma distinção que eu acho muito preciosa, que é, tipo, Vai. lembrar dos 5 corpos. Porque se você acha que a sua responsabilidade com a criança é dar banho, estar bem alimentada, você tem uma responsabilidade com o corpo físico dela. E muitas pessoas veem o ser humano como corpo físico. Mas aí, tipo, tem responsabilidades de cuidado dos outros corpos. Então, uhum, tipo, eu acho isso uma distinção muito legal, tipo, a gente escrever, tipo, qual é a responsabilidade na integridade do ser. Porque é como se a gente estivesse vendo só como uma das transparências de 5. Sim, Deu pra entender? e faz sentido, porque no nosso na nossa cultura, então você tem o corpo físico para as crianças, que é no nascimento, né, que é tudo sobre o corpo físico, um pouco sobre o corpo emocional, que é tipo a criança tá chorando, atende, é sobre isso, e aí depois que ela cresce um pouquinho, vira sobre o corpo mental e intelectual, que aí você tipo tem que começar a ler para ela, levar para escola, estimular ela para tipo ela começar a entender, a ser inteligente. E tem um ponto aí que é sobre o corpo energético, que é mais sobre o corpo emocional, tipo, qual é a real necessidade quando tem uma criança chorando, né? É só dar um peito, é só dar uma mamar, é só comer, ou qual é? Precisa, ou a necessidade é, tipo, ela precisa chorar por meia hora, sabe? Qual é? E ir mais a fundo, e como guardião da criança é isso, sabe? E por baixo e começar a dar essa sustentação, porque às vezes ela não tem as palavras ou a matriz ou a distinção para dizer claramente, tipo, o que eu quero, na verdade, é conexão com meu pai, por isso que eu tô me jogando no chão do mercado. A criança não tem distinção para fazer isso. Mas a uhum, gente, como adulto guardião, pode ter de fazer essa navegação e, então pode ser isso, sabe? uhum. Uhum, É muito bom essa mudança de perspectiva, assim. E aí o que eu percebo aqui nos meus estudos, né, na minha experiência, é que tem uma parte que talvez seja a mais potente e a principal, que é de conexão direta com esse ser, de ser, para perceber essas entrelinhas, o que está por trás, o que esse ser precisa, que ele está expressando da forma que ele consegue, de acordo com cada idade, né? uhum, E estava conversando isso ontem com o Bernardo sobre observação da criança, né? Sobre ontem, por exemplo, a gente teve uma situação que meu filho mais novo, de 10 meses, começou a chorar do nada e aí ficou com a boca vermelha e aí aquela coisa, né? Meu Deus, será que ele engoliu alguma coisa? E depois começou a ficar inchado e aí já vem um monte de coisa, meu Deus, veneno, o que que pode ser? E aí, como eu tô muito com ele, né, nessa observação, eu fiquei observando as reações do corpo dele para ver o que que ele precisava. Porque, sei lá, talvez se eu não tivesse nessa observação, eu simplesmente ia catar ele e sair correndo para o hospital. Mas talvez não era ir para o hospital que ele precisava, né? E nesse caso não era mesmo. Então, essa observação ali nesse caso do corpo físico, né, da criança. E, assim, o que eu entendo dos meus estudos até agora é que quanto menor a criança, a observação do corpo físico, ela vai dar pistas sobre os outros corpos. Através da observação do corpo físico, a gente consegue uhum, ter
sacar coisas sobre o corpo emocional, sobre o corpo energético, sobre o corpo intelectual. E outra coisa que me ajuda é um estudo paralelo de entender uma fonte, né? Eu tenho esse estudo mais profundo sobre o desenvolvimento do ser humano a partir da antroposofia, que é o que qual é a necessidade da criança em cada fase do desenvolvimento. Isso me ajuda muito, porque me ajuda nessa coisa do que, o que eu observo, que são muitas coisas, né? Muitas coisas para observar, e eu vejo também uma cultura que justamente faz muito pouco isso de olhar para a criança e de olhar para o que realmente a criança precisa em cada momento. Então, acessar esses estudos me ajudam a saber melhor o que observar, quais sinais assim observar e experimentar, né? E assim, não é uma coisa, uma verdade absoluta, mas como ter algumas distinções para eu observar nessa criança. Ah, realmente, é, isso aqui não funciona, ou essa talvez seja a necessidade desse ser nesse momento. Então, é isso Cara, que essa eu. dinâmica. Ai, nossa, eu tô assim, ó. Eu quero, Essa eu quero dinâmica falar. eu observei essa semana e foi incrível te ouvir falar agora já. Porque eu fiz um PCE e eu tinha ficado, depois da TB, eu fiquei tipo, tá, mas por que é que os sentimentos trazem informação? E daí essa semana ficou claro pra mim de que existem 5 corpos e eles se conversam. Assim como você pode, sei lá, passar por algo que te deixa muito, te impactou muito emocionalmente, daí você fica doente, essa comunicação de manifestação entre os corpos, ela se comunica. Então, é por isso que num PCE eu sinto a tristeza e deixo a tristeza em mim, eu sinto medo, deixo vir e parece que vem uma informação, eu ouço uma informação no meu corpo intelectual, é esses corpos se conversando. Por isso que o PCE é tão incrível, porque você permite que o seu corpo emocional se manifeste e flua aquele funcionamento, aquela energia, e ele manifesta no corpo intelectual a informação que você precisa. Então, essa conversa que você falou também, né? Tipo, também dá para observar o corpo físico de uma criança e a partir disso entender o que ela precisa emocionalmente. Assim como dá para observar o corpo energético da criança e entender qual que é a melhor comida para dar para ela para equilibrar esses corpos. Então, é tipo Uhum, essa comunicação entre corpos que uhum. é maravilhosa e que tá ficando muito clara pra mim. É muito massa a gente trazer isso, porque ontem eu falei sobre isso com o Bernardo e eu falei, nossa, me fala um pouco mais, que é isso, existe um estudo, né, sobre isso, que é da fenomenologia de Goethe, que é basicamente sobre observação, né, observar o fenômeno para entender o que está acontecendo. E isso serve para tudo, né, então eu posso observar uma planta, por exemplo, sempre no mesmo horário, para ver, tipo, as pequenas mudanças que estão acontecendo e ir descrevendo isso, e anotando, né? E aí ele foi me falando um pouco mais sobre isso, e eu falei, nossa, eu sinto que eu já faço isso, né? E eu Uhum. acho que quem está muito com a criança já faz isso automaticamente, mas eu percebi que eu faço isso meio inconsciente, que eu gostaria de ter mais consciência sobre essa observação, de perceber, nossa, o Miro tá assim, o corpo dele tá assim, ele fala assim, ele respira assim, e muito, né, no corpo físico primeiro, para ir sacando essas outras coisas, porque a criança, principalmente, né, no meu caso, tem duas crianças muito pequenas, elas estão muito no corpo físico. Uhum. E é por ali, para mim é isso, para mim é por ali, por essa observação do corpo físico que eu vou sacar os outros corpos. Eu- Então, não sei, né? Pode ser até um experimento aqui pra gente, da gente, né, tem uma proposta pra gente na próxima semana, pra gente fazer essa observação da criança. Como depois eu posso trazer isso mais no grupo, assim, uma proposta mais de quais pontos observar, e,
e é muito louco, porque o meu companheiro compartilhou comigo que tem uma coisa também legal disso. É um exercício muito que a gente vai observar o corpo físico, mas é isso, tem todo um cuidado com esse ser. Então, a proposta é a gente abrir um espaço, por exemplo. Eu vou observar. E para quem tem mais de um filho, às vezes até é bom fazer com um de cada vez. Então, essa semana eu vou observar o Miro, por exemplo. E aí, primeiro, eu abro esse espaço como se fosse também esse cubo dourado, assim, né? Agora eu peço permissão para esse ser e eu vou observar esse ser. Por uma semana eu vou observar esse ser. E, e aí eu faço minhas anotações, né? A gente pode compartilhar aqui as observações. E depois de compartilhar, eu fecho esse espaço. Então, tá bom, agora eu fecho esse espaço de observação nesse nível de consciência, assim, que a gente está sempre observando, né? E aí o que meu companheiro relatou de várias vezes que ele já fez isso, né, trabalhando com crianças, é que acontece uma coisa impressionante, que só de você colocar o olhar na criança e observar a criança com consciência, a criança muda determinadas coisas que e às vezes necessidades que ela tinha, que só da gente colocar o olhar e observar a coisa se resolve. Então é muito louco, né? Porque às vezes é mais simples do que a gente imagina. E que existem formas de comunicação que são não verbais. Tipo, para mim, isso Uhum. que você falou agora é uma comunicação energética. Tipo, de estar Total. observando, eu tô levando a minha energia ali, eu tô Uhum. falando, a comunicação tá chegando, a criança se sente ouvida, se sente amparada. E as coisas E quanto acontecem. menor a criança, mais impactante isso para ela Uhum, isso, porque ela tá muito nesse corpo ainda, ela tá muito no corpo físico, na verdade ela tá chegando no corpo físico, né? É importante para ela esse estímulo do corpo físico, porque ela tá super aberta a todos os corpos, né? uhum, E E E é muito massa, assim, ontem, né, eu e o Bernardo, a gente teve essa conversa, e é isso, voltando, né, no começo, isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante de ter essa troca entre os principais cuidadores, de falar, nossa, olha, eu tô observando isso, eu tô observando aquilo, porque o que um observa, o outro não observa, às vezes. É uhum. diferente a observação de cada um. Então, compartilhando aqui, né, meu filho mais velho, por exemplo, eu tive essa clareza nessa conversa. Eu falei, nossa, o Garan, e pedindo licença aqui para ele para compartilhar, ele ele é sensível de fora para dentro. Então as coisas de fora afetam muito ele. Uhum, E o Miro, pedindo licença também para o Miro, ele é sensível de dentro para fora. Eu sinto que ele é mais é como se ele tivesse uma proteção. Por algum motivo ele tá mais protegido para as coisas de fora, mas ele tem uma sensibilidade que vem de dentro dele, assim. E então, tipo, percebendo essas coisas, e aí, daí quando a gente tem mais filhos, né? é, Talvez é mais importante ainda perceber para a gente não ficar fazendo as mesmas coisas com que são necessidades diferentes, né, de cada ser. E eu vejo que às vezes é fácil fazer a mesma coisa para os dois, sendo que cada um tem uma forma muito diferente, né, de se expressar assim e necessidades muito diferentes. Então eu tenho, né, para fechar assim, eu tenho essa proposta, não sei se vocês topam, se vocês têm alguma resistência. Qual que é a sua proposta, já? A proposta é que a gente nessa semana a gente observe a criança. Para Uhum, quem tem mais de um, escolha um. E assim, a partir do momento que começar, então, por exemplo, sei lá, vou começar no momento que acabar essa reunião aqui. Eu faço isso conscientemente. Então, a partir de agora, eu abro o campo de observação dessa criança, eu peço licença para essa criança e eu vou, ao longo desses dias, observar essa criança e fazer anotações. Ou como cada uma achar melhor, né? Ou anotações, ou gravar, não sei, mas de alguma forma fazer um registro para a gente poder compartilhar aqui os ouros do que a gente percebeu a partir dessa uhum. observação. eu Ficou queria, claro? sim, eu adicionaria só, eu coloquei, não sei se é essa a proposta, mas
fazer anotações a observação da necessidade da criança, ou dos ouros, Uhum. enfim, mas checar qual é a necessidade. E Uhum, eu vou sair em, tipo, 1 ou 2 minutos, e eu tive mais um insight, que é sobre quando você tem um filho e num relacionamento, seja casado, mas, tipo, que tem um parceiro, parece que cria-se um novo papel. Então você tem o seu relacionamento entre dois adultos, e aí de repente surge o papel de pai e mãe e relacionamento com relação a uma criança. E a minha sensação, o insight que veio é que muitas vezes a gente mistura os lixos da relação a dois, do casal, com o que é a relação com a criança e as responsabilidades e a dinâmica e o dia a dia. E aí é como navegar e criar, tipo, criar matriz e criar espaço para ter essas duas coisas separadas, sabe? Para que um assunto não invada o outro. Não que não possa e que sejam campos totalmente separados. Pode ser que eles eventualmente tenham uma convergência. Mas o que eu vejo, para mim, é que muitas vezes fica tudo num balaio só, sabe? E aí a necessidade real da criança não aparece, porque fica todo o lixo do relacionamento começa, tipo. Mas você não faz nada mesmo, porque olha só, tipo, eu tô fazendo tudo sozinha. Quando uhum, a origem, o ponto daquilo é uma coisa do relacionamento entre dois, e não do relacionamento como pais. Então, uhum. Uhum. também como criar esses espaços distintos para checar essas necessidades. Para Eu mim vejo daí isso como volta tudo. responsabilidade. Eu vejo isso como responsabilidade, porque é isso, quando, por exemplo, se eu tô aqui amparando espaço para alguém, eu tenho que ter responsabilidade do que eu falei sim, de amparar espaço, e não, tipo, tomar a palavra e ficar falando, por exemplo, né? Então, eu vejo que é como responsabilidade do papel ter distinção de quais são os papéis e me responsabilizar pelo propósito e pelo meu compromisso em cada um deles. E aí, né, eu vejo que a gente volta, assim, né, no início dessa conversa, sobre a relação, e a minha experiência é: eu preciso dedicar um tempo para cuidar dessa relação, porque senão vai acontecer exatamente isso. Se eu não cuido dessa relação, e isso afeta muito as crianças. Uhum. Porque é difícil fazer essa separação completa. Nem sei se é possível, assim. A separação que eu vejo possível eu preciso cuidar disso nesse Uhum. momento, porque no dia a dia é tudo meio junto. E se isso não tiver cuidado, se essas coisas não tiverem sendo como um jardim, assim, se eu não for lá, se eu não podo, se eu não rego, se eu não planto novas coisas, de repente o mato vai tomando conta e aí não. Então, assim, precisa de um cuidado nessa relação. E mesmo quando não tem uma relação, né? Mas, tipo, vou pegar o exemplo da Amanda, que eles se separaram. Então, talvez não tenha uma nutrição, sabe, tipo, mas tem uma relação. E como é que vai se criar espaço para discutir as coisas do casal, que agora não é mais um casal separado, e os pais da criança, tipo, sabe? Como criar esses espaços? Sobre isso eu tenho um experimento aqui que eu faço, né, na minha família para compartilhar, que é ter um momento semanal, ainda que seja pequeno, porque ele vai se repetir toda semana. Então, aqui a gente tem meia hora, uma vez por semana, de fazer uma reunião familiar, eu e o Bernardo, que é meio que para isso, assim, observar o que que você está observando nas crianças, nas dinâmicas, né, da gente como família. E a gente tem um outro momento semanal que é para nós dois, que é isso aí, não é para, né, não é um momento de é, falar das crianças ou falar de logística, mas é um momento dessa conexão e de ir limpando esse espaço, né, dessa relação. Então, isso é uma coisa que a gente faz aqui e que eu vejo que, nossa, é, gera muita saúde, assim, na família. Gente, eu Uhum. só vou dar um tchau aqui. A conversa está muito boa e eu vou Tá assistir a muito sessão boa. para ver o resto. Tchau. Obrigada, Camila. Tá. Bom, então, só para checar, ficou clara a proposta, Fabi? Sim, a Camila adicionou uma coisa, né? Que você tinha falado, observar a criança e fazer anotações
fazer anotações. E daí a Camille falou com o objetivo de entender as necessidades. E eu adicionei com o objetivo de entender as necessidades dos 5 corpos dela. Uhum. Eu achei que a anotação Uhum. ficou muito legal, porque antes de anotar essa proposta, eu escrevi: ser responsável pela criança é ser guardiã dos 5 corpos. Aí eu coloquei uma pergunta: quais são as necessidades de uma criança em cada corpo, para que a gente possa ser responsável? No corpo físico, emocional, corpo mental, corpo energético e corpo arquetípico. E aí eu cheguei em outra pergunta, que é: será que existe uma resposta única? Tipo, você Uhum. tem como anotar? Tipo, a necessidade de corpo físico é isso, emocional é isso. E aí eu falei, talvez não. O trabalho do guardião é ler nas entrelinhas, navegar para descobrir as necessidades. E as necessidades também não são fixas para cada criança. Ela muda conforme a criança se desenvolve, cresce e amadurece. Então, o que eu Uhum. entendi dentro dessa proposta é a gente aguçar a observação para entender qual que é a necessidade do nosso filho, dos nossos filhos, mas tipo, de cada um individualmente, a partir da distinção de que existem 5 corpos e o que é que ela está pedindo nesse momento em cada um deles. Uhum. Eu topo essa Você proposta. pode ler de novo só a proposta, só para eu checar aqui? Observar a criança e fazer anotações com o objetivo de entender as necessidades dos 5 corpos dela. Uhum. Eu posso mandar Eu essa. gostaria de trazer, assim, quantos anos têm as suas filhas, Amanda? Uma tem 15 e a outra É, tem 9. aham. É, porque são observações bem diferentes. Muito diferentes e muitas. Eu estava aqui pensando como realizar isso no meu cotidiano, porque o cotidiano com crianças maiores, ele é muito diferente, né? Então, o cotidiano com minha Uhum. filha de 15 anos, por exemplo, tem espaços em que eu não tenho entrada mais, sabe? Eu não consigo mais fazer uma observação tão profunda e intensa quanto eu consigo de uma criança muito pequena, que está ali sob os meus cuidados o tempo todo, né? Total. Uhum. Então, eu estava pensando exatamente isso, assim, o que eu consigo observar, sabe? Assim, quais Uhum. tempos, qual. Mas você já Mas eu acho que percebeu até que isso, Mas eu né? vou Pode ser tentar. um. o distanciamento já é uma observação? O que que acontece? A rotina de uma adolescente de 15 anos é uma rotina que você acaba tendo pouco tempo para observação, né? Então Uhum. tem a aula, tá se preparando para um concurso, passa o dia todo na escola, tem que estudar, tem suas obrigações, quer ter o tempo de falar com as amigas, entende? Então, assim, Uhum. é uma rotina diferente. Eu não tô ali dando banho, eu não tô ali colocando a comida no prato. Então, Sim. tenho Uhum. possibilidades, claro, mas é muito mais limitada quando você tem uma Uhum. criança sob seu cuidado. Ela não Uhum. depende de mim para nenhum cuidado é, cotidiano de limpeza, de saúde, de... É diferente, é uma rotina diferente. Sim. É óbvio que eu vou me propor pro experimento, né? Mas é diferente. Tem muitas Uhum. coisas que você Eu quero te perde dar porque um você não tá exemplo. dando banho, entende? Porque você não tá alimentando a criança. Você perde muitas informações. Mas o Uhum. que eu quero dizer é que a distância, ela já dá muita informação. Vou te dar um exemplo. Se eu for observar um leão, eu vou Sim. observar na distância. Por quê? Uhum. Porque se eu chegar muito perto, ele vai se sentir invadido. Se eu chegar muito Sim. perto, ele pode me comer. Isso já são observações que falam Uhum. muito sobre esse ser. Uhum. Uhum. É, eu É. acho que você vai descobrir, assim, todas nós, né? Vamos descobrir coisas surpreendentes, porque só de você se colocar isso, ah, não, essa semana eu tô observando esse ser. E Uhum. você vai, né? Você vai colocar a consciência nisso e como tem esse campo energético e de mãe com filho é muito forte, né? Talvez você, inclusive, perceba coisas, né? Sim. Não, Que vai claro. chegar para ela, nossa, né? Nas entrelinhas também, né? É, a minha questão maior, assim, que tá me provocando aqui, nem é com relação à proximidade, é tempo, sabe? Tipo assim, o tempo de convivência, porque eu trabalho, elas estão na Uhum, escola, é à noite, é o período, é pequeno, que é diferente quando elas eram pequenas, que eu tinha quase que o dia todo para observar elas. Então, assim, uhum, é só uma coisa interessante que está acontecendo, porque eu sei que eu uhum, vou ter pouquinho tempo de convivência mesmo com elas, entende? Não é nem a distância, a proximidade, é o que sobra do dia para fazer uma uhum, observação, sabe? Me dá tristeza, porque eu queria fazer esse experimento
por mais tempo, sabe? Mas Uhum, eu não uhum. tenho Nossa, esse Amanda, tempo. ao ouvir você, eu sinto alegria, porque eu tô percebendo como o que eu entendo é que, tipo, quando tem filho pequeno, a quantidade de informação que a gente consegue tirar na observação é enorme. E isso, pra mim, é hiperestimulante. E eu, ouvindo você, eu sinto alegria de perceber que, tipo, um dia vai ser informação espaçado num espaço de tempo que eu É, não vou me sentir tão. não, tudo. Ontem eu estava fazendo exatamente essa reflexão, que ontem foi Dia das Mães, né? E eu até postei um texto que é sobre isso, passa, né? Tipo, agora parece desesperador e passa, sabe? Assim. Uhum, E aí eu termino até assim, quando passa, do que você vai sentir falta, sabe? Porque uhum. eu até me emociono, assim, porque quando a gente tá com um filho pequenininho, e a gente tá sem dormir, a gente observa tudo e todas as informações, a gente de alguma forma tem condição de acessá-las. E depois você vê, assim, aquelas coisas que geravam muito conflito, eram muito difíceis, assim, e você fala, meu Deus, isso foi tão difícil durante um tempo, por exemplo, cortar a unha da criança, sabe? Era tão conflituoso, às vezes, cortar a unha, que era o que a gente estava discutindo no encontro passado, assim, ou tomar o banho, e aí aquilo acaba, sabe? A minha filha vai lá, pega aquela criança que urrava para cortar a unha, ela vai lá, pega o cortador e ela mesma corta a unha, e ela é super vaidosa com a unha, e lixa a unha e pinta a unha. E eu olho e falo, meu Deus, isso foi um conflito tão profundo, sabe? Isso foi tão difícil na nossa relação, assim, cortar a unha. Uma coisa que me gerava tantas dúvidas, como a gente discutiu semana passada. Eu falo, sabe, hoje ela cuida da unha dela, ela toma o banho dela, ela é a menina mais perfumada que eu já ouvi, mais cheirosa, o cabelo tá sempre limpo e, tipo, não existe nada daquilo mais, sabe? Assim, passa. E é muito lindo isso, sabe? É muito mágico, assim. Ah, é muito legal, assim, muito legal. Mas é muito diferente, a vivência é muito diferente, sabe? Me vem uma coisa que para você, Amanda, e para outras pessoas que assistirem, quiserem fazer esse experimento e tiverem filhos mais velhos e tiverem essa questão de pouco tempo, e às vezes até quando é novo, hoje em dia, né, os pais estão trabalhando bastante fora, então, exceto quando é bem nenenzinho, uma Sim. criança, né, ela acaba que passa bastante tempo fora de casa. Então, a proposta é no como, para quem tem essa realidade de estar pouco tempo com a criança, talvez no final de semana, ou Sim. tentar propor pelo menos um dia dentro dessa Sim. semana de estar mais tempo junto e fazer uma observação assim mais com mais tempo. E uma Uhum. outra coisa é ativar esse corpo que não tá ali olhando, que não tá junto fisicamente, mas abrir essa percepção também a partir dos nossos cinco corpos, não só do Sim. meu olho físico, mas de tipo fazer esse compromisso. Ah, essa semana eu tô com os meus corpos observando esse ser. Porque a gente, como mãe, a gente sabe, a gente sente Sim, coisas, a gente demais, sabe, não precisa estar do demais. lado da criança para É. saber o que está acontecendo. Então, ficar bem atenta a isso. O que que chega, assim, de repente chega uma coisa, nossa, será que Uhum, ela tá, né? Enfim, com acho que pode certeza. ser um experimento bem bacana, assim, de ampliar também para nós fazer essa observação a partir dos nossos cinco corpos também. Sim. É. E a gente tem mais 7 minutos. Eu quero saber se alguém tem mais alguma coisa para Eu dizer. quero falar uma coisinha rapidinho que eu quero me atentar a um detalhe nessa proposta, né, que a Jé fez, que é quero estar bem atenta às histórias que eu coloco na observação. Porque a observação Gettiana da fenomenologia, ela nossa, é um exercício muito difícil, porque é de tipo você observar realmente o que é, sem colocar julgamento, Uhum, e sem colocar conceito, num uhum, E nível aonde conclusões, você né? não pode olhar para um quadrado e falar, eu vejo um quadrado, porque um quadrado já é uma história, já é um conceito que você precisa de uma de uma bagagem anterior para saber o que é um quadrado. Porque se eu falar para uma criança,
sei lá, que ainda não sabe que é geometria, que isso é um quadrado, para ela não é um quadrado. Então, é realmente você destilar a essência das coisas. Então, para a gente conseguir fazer isso, precisa estar muito atenta às histórias. E isso é muito interessante que tá vindo isso agora, porque esse é o trabalho que eu tô comprometida a fazer, que semana passada tive clareza, assim, eu quero me comprometer ao trabalho que eu nomeei de eu quero ligar o meu detector de histórias. Então, não só nessa proposta, mas na vida. Perceber como eu coloco histórias em tudo o tempo todo. Então, tipo assim, sei lá, nessa proposta, né? Eu poderia observar a criança e falar, tipo, ela está fazendo birra. Tipo assim, isso já é uma história. Já não é mais, tipo, a essência do fato do que está acontecendo, do que eu vejo, né? Eu Então, tenho é. uma coisa para acrescentar que talvez ajude nisso, que está me vindo agora. Eu não tenho esse estudo profundo, né, da observação Gettiana, mas talvez seja por isso que essa observação física ajude, porque é mais descritiva. Tipo, Uhum, eu tô vendo isso, eu tô vendo aquilo. E quando for observação a partir dos outros corpos, é bom você trazer isso. A gente tomar um cuidado mesmo para ser uma coisa o mais pura possível. E isso vai uhum, fazer parte também do experimento, né? Isso vai fazer parte do experimento, de perceber, nossa, o quanto eu crio de história, o quanto eu consigo não criar, o quanto eu consigo observar essa criança de uma forma pura, esse adolescente, né? Então, eu acho que a gente pode acrescentar isso na proposta, Fabi. Não sei se você uhum. já acrescentou. Você tem palavras para isso? Fala de Ó, novo, agora por está favor. escrito observar a criança e fazer anotações com o objetivo de entender as necessidades dos 5 corpos dela, ou dos seus 5 corpos. Eu escreveria se atentar para que essa observação, para que essas anotações, Essa observação mesmo, eu acho. Para que essa para que observação essa não seja observação, baseada em histórias, mas que seja o mais descritiva possível. aham, Descrever o fato, assim, ou a observação em si. aham, E não já ter uma conclusão ou um julgamento sobre isso, né? uhum, Você consegue, Jéssica, trazer, por exemplo, um exemplo da proposta, assim, por exemplo, se você observar esse seu filho que está no seu colo agora, qual seria um registro que você faria, assim, só para eu entender a natureza dessa observação? Para mim, me parece difícil fazer isso Uhum, sem as histórias, sabe? Eu posso dar um uhum. exemplo? Por favor. Eu pensei agora, tipo, o que eu falei, a minha criança fazendo birra. Não, se eu for realmente observar, eu vou falar, tipo assim, o rosto dela faz assim, Isso. Hum, aqui, bem na testa, faz uns hum, risquinhos, ela Ela tá bate a batendo as perna com pernas. força, de Isso. forma para cima e para baixo ou para o lado. E, tipo, a gente pode chegar num nível que essa observação, ela fica quase assim, tão subjetiva, que você realmente tem que estar presente para ler, para, né, tipo, ler ou se relacionar com todos esses pequenos detalhes que para nós, na nossa cabeça linear, era tipo, ai, só fala que é birra. E E acho que não uhum, esse sei, né? Me vem exercício. aqui também, para ampliar um pouco, no seu caso, Amanda, que eu fiz essa proposta, por exemplo, do campo mais sutil, né, de observação, ficar atento. Por exemplo, agora eu estou conectado com ela e me vem, sei lá, uma sensação de que ela tá triste. uhum, Anotar isso só. uhum, Sensação de que ela tá triste. uhum. Tem muito Sim, sim. uma coisa bem. E é isso que a Fabi trouxe mesmo. Né? Para quem tem a Também. oportunidade de estar mais no corpo físico, descrever bem as coisas do corpo, do que tá vendo no físico mesmo. E aí eu acho que o resto é experimento mesmo. Daí a gente vai Sim, cada um sim. sacar o que como vai Por mais que a acontecer. gente tenha, né, escrito, por mais que a gente tenha definido que essa proposta é para a gente não colocar conclusões, histórias, eu acho que se ficar vindo história, é importante anotar, porque essas histórias vão te indicar para a sua caixa. Tipo assim, essas histórias Uhum. normalmente, se a gente observa elas,
a gente vê que elas têm uma natureza parecida, elas não são aleatórias. As histórias têm sempre uma natureza parecida, são sempre parecidas, e elas indicam o ponto de origem, Uhum, que é, né, tipo, a nossa caixa, algo lá de trás que fez a gente definir essa forma de pensar. uhum. Bom, eu Sim. quero que a gente finalize aqui para a gente honrar o nosso tempo. É, quer só repassar, Fabia, como ficou então a proposta? Que daí você Eu vou pode mandar enviar no lá no grupo, daí? WhatsApp, Isso, mas eu tá, posso ler de novo para vocês. Observar a criança e fazer anotações com o objetivo de entender as necessidades dos seus 5 corpos. Se atentar para que essa observação não seja baseada em histórias, que seja a mais descritiva possível, sem conclusões, julgamentos e conceitos. ótimo. Muito obrigada. Foi ótimo esse encontro de hoje. Foi. É, tem alguma coisa que a gente precisa encaminhar? Vocês sabem? Eu vou enviar o link da gravação lá, mas Tá, pelo que eu entendi, tem que esperar a Camille para ver onde vai colocar. Então, acho que É, e a capa do vídeo eu faço. tá, tá. tá bom. Essa coisa Ai, do você mesmo que vai fazer, Fabi, a coisa do texto, de mandar o documento com as. Sim, eu vou mandar o link do. Eu gosto de ir anotando conforme a reunião, então já tá tudo anotado aqui. Agora eu vou dar uma limpada e vou mandar o link lá no grupo, Tá bom. tá? Então, obrigada, gente. Até Obrigada, semana que gente. vem. Até. Tchau. tchau, tchau, meninas. Tchau.